essa questão, é verdadeiro ou falso? O Vasco não se preocupa com o rebaixamento no Brasileirão. Verdadeiro ou falso, Vitor Sérgio Rodrigues? Calma aí, deixa eu ver. Vasco não precisa se preocupar com o rebaixamento. A gente é chonado no não, né? Então, era muito mais simples. O Vasco precisa se preocupar com aí você dizia, mas a gente é chonado não. Não precisa. Eu acho que ele precisa. Então, é falso. Falso. É isso? Tá. Por que eu acho que ele precisa? Não só o Vasco, mas o Vasco, o Cruzeiro, o Bahia, o Grêmio. Por quê? Porque isso é estatística. 73% dos clubes que sobem caem em até 3 anos. 42% dos clubes que sobem caem no primeiro ano. Então, eu acho que o Vasco precisa, a palavra é se preocupar. Sim, se preocupar, eu acho que precisa se preocupar. Porque quando você não está preocupado, você se relaxa. Eu acho que ele precisa se preocupar, porque a estatística mostra isso. 73% dos que sobem, inclusive o Vasco já fez o bate-volta, né? É o único dos clubes, dos 4 do Rio, dos 4 de São Paulo, dos 2 de Minas e dos 2 do Sul, o único que fez bate-volta foi o Vasco, que caiu em 13, subiu em 14 e caiu em 15. Então acho que ele precisa se preocupar. Mas o cenário do que a gente viu até agora, eu acho que é um time competitivo para meio da tabela para cima. Exatamente. Eu acho que pelo que o Vasco mostrou até agora, eu acho que projetando, eu acho que é time de meio de tabela para cima. Mas eu não tenho muita sustentabilidade moral para falar, porque no ano que o Grêmio caiu, o Grêmio era o meu favorito para ser campeão brasileiro e o time foi rebaixado. Então não tenho muita sustentabilidade, mas a palavra a expressão é falso. É falso. Eu acho que precisa sim. Os 4 que subiram precisam se preocupar. E não só os 4 que subiram. Todos que estão na margem de 3 anos precisam se preocupar contra o rebaixamento, porque a estatística está aí. De cada 4 que sobem, 3 caem nos 3. É verdadeiro. Eu acho que ele não vai se preocupar com o rebaixamento. Esses dados trazidos pelo Vitor são irrefutáveis, né? E lamentavelmente tem sido desde a primeira queda em 2008 uma constante, mas diferentemente do que aconteceu, mesmo naquele interregno no 11-12, quando o Vasco ganhou a Copa do Brasil em 11, foi vice-campeão brasileiro em 11 e só foi eliminado pelo futuro campeão da Libertadores em 12. Com o Tite dizendo aqui que falou para o grupo, quem passar de Vasco e Corinthians será o campeão da Libertadores. Isso é verdade. E olha que eu nem achava que o Vasco estivesse pronto para isso, mas segurou até o final, até o gol. Paulinho, e depois ainda teve o gol do Diego Souza perdido, teve a sequência, o Cássio, como é o futebol, né? O Cássio faz a defesa fabulosa e depois foi a cagada fabulosa e quase dá o gol de empate. O Vasco uma saída horrorosa e eu não lembro quem cabeceou, a bola bateu no travessão. Coisa do futebol. E que não era o que vinha jogando o Vasco nesses tantos anos. O Vasco, inclusive, criou uma situação, eu posso dizer, lamentavelmente, de sentimento, que é uma coisa terrível. Você chegar numa segunda-feira e virar pro Formiga e falar, cara, tira sarro de mim. Não tenho, vou tirar sarro de você, porque eu respeito o momento horrível. O pior momento para o torcedor de comiseração. Você começa a tirar sarro de você mesmo, ou pera, cara, tira o sarro de mim, porque eu não aguento mais anos de merda, vocês ficam com pena de mim. Não, é pra zoar. É pra zoar, me enche o saco, eu quero meu rival de volta, eu quero ser um rival de vocês, eu não quero que vocês fiquem com pena de mim, com dó, né? O Vasco, lamentavelmente, fez situações dessas, eu estou falando enquanto palmeirense. Cara, teve um jogo no ano passado, se eu não me engano, na Série B, acho que foi contra o Guarani. Seu pai correr. Não, foi contra o Guarani, que o time... O brasileiro, que tende a ser o mais equilibrado e o mais legal dos últimos anos, exatamente pela volta dos grandes, as SAFs começando a entrar, e não é para toda hora entrou a SAF vai dar certo, senão vou ter 8 campeões, né? Ó, entrou a SAF já é campeão, não é assim, até porque se tiverem 20 SAFs, 4 serão rebaixados. Embora no Brasil, né? Também, exato, também. E outra coisa, no Brasil a gente sabe que pode ter campeonato, título dividido, vai na justiça, por aí, então pode ter tudo. Então tem também 8 campeões, a gente vai chegar lá ainda. Na justiça comum, na justiça militar, na justiça esportiva, na justiça dos deuses, dos diabos da bola, vai ter campeão pra tudo. De boteco, enfim, vai ter pra tudo. Agora eu acho que eu acho que vai ser um time de primeira página de tabela, ou seja, de primeira a 10º. Ainda precisa acabar, porque evidentemente se o estadual não conta tanto ainda, você pode, no caso do Vasco, sendo campeão do Rio, animicamente o time pode levantar a bola. Porque eu acho que a mentalidade é outra. Porque a gente já viu, inclusive com o próprio Vasco, o time não ganha o estadual, beleza, já voltamos a ser o que a gente é. E não é.
Né? A gente já viu o caso, por exemplo, o próprio Cruzeiro, quando caiu em 19, embora tenha sido o caso de polícia, o Cruzeiro só foi perder um jogo em 19, exatamente na estreia do Brasileiro, num sábado à noite para o Flamengo no Maracanã. Foi a primeira derrota. Aí não perdia na Libertadores, ganhou o estadual e se perdeu completamente. Então calma lá. Mas eu vejo o Vasco realmente num viés de alta e para mim é a primeira página. Nem olha pro rebaixamento. Então, no rebaixamento de 15, Isso. o Vasco tinha sido campeão carioca. O Vasco foi campeão carioca em 15 e 16. Foi bicampeão carioca e caiu e estava na segunda divisão. E aí, Bruno Formiga, verdadeiro ou falso? O Vasco não precisa se preocupar com rebaixamento no Brasil. Nessa eu tô mais com o Vitor, mas no meio da fala do Mauro, ele até usa o argumento que para mim é útil pro falso. Vai ser um dos campeonatos brasileiros mais equilibrados. Por isso, por ser tão equilibrado, um time que acabou de vir da Série B, que está começando um trabalho, que entende que é o início de um processo, tende a se preocupar. Isso quer dizer que vai estar ali? Não. Talvez pode ser que não Provavelmente fique uma rodada sequer na zona do rebaixamento. Mas eu acho que neste momento, olhando para como foi, por exemplo, na temporada passada, o Botafogo, quando o John Textor assumiu, ele fala, cara, a primeira meta nossa é não cair. Para a sobrevivência da SAF e para o projeto é fundamental não cair. Ou seja, eu imagino... Ou tem outro exemplo, Fortaleza. No ano que o Fortaleza foi quarto colocado, que o do 21, pode ser? Foi, Talvez. Né? 21. Foi 21. No ano que ele foi quarto colocado, ele era líder do Campeonato Brasileiro na 8ª rodada, se eu não me engano. Eu fiz uma entrevista com o Marcelo Paes, aí falei essa estatística. Marcelo, o Fortaleza está no 3º ano. Ele falou, muito bom saber, eu quero quebrar essa barreira, porque mesmo líder do campeonato, o nosso objetivo é não cair. Eu também então, acho. E o Marcelo Paes falou isso, tanto é que o time foi quarto lugar, na posição, a melhor posição de um nordestino nos pontos corridos. Eu acho que o Barbieri, quando acabar o Campeonato Carioca, sendo ou não campeão, quando ele for dormir, assim, a uma semana do campeonato, e ele pensar nas metas, nos processos, eu acho que o primeiro momento para dar paz a ele vai ser não ficar próximo, nem flertar com o rebaixamento em momento nenhum. O que, para mim, é uma preocupação. Chegar aos 45 pontos o quanto antes. Isso. Né? O que não quer dizer que se preocupar com o rebaixamento invalide qualquer outro tipo de disputa. Claro. Eu acho que você pode estar preocupado ali, começar o campeonato preocupado com o rebaixamento, ficar tão preocupado com isso e fazer tanto ponto logo no início para tentar tirar esse fantasma logo, que daqui a pouco, quando tu olha ao redor,